Oi, eu sou o Câmera e você tá na minha residência. Cai fora. Eu tô brincando. Pode entrar, fica à vontade, pega um café, que hoje o vídeo é um tanto quanto interessante, vamos lá. A nossa história, ela começa por meados de julho de 2021. Começava uma paradinha um tanto quanto especial. No exato dia 31 de julho, começava o RPG de Boku no Hero do Pedrox. Meu caro amigo e amante... Amigo? Enfim. Foi uma mesa que eu realmente gostei, eu nunca tinha pego tanto carinho pelos personagens dos meus amigos. E pelo meu próprio personagem, né? No Dylan Carter e tal. Antes de chegar à parte onde a gente realmente quer chegar, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, pro dia 16 de maio de 2021. Quando se iniciava o RPG de Boku no Hero do Jorge. Sabendo disso, vamos avançar um pouquinho mais na nossa linha do tempo. Mais especificamente pro dia 19 de setembro, onde rolava a sessão do torneio do RPG do Jorge. Mas diferente de outras sessões, nessa em específico, rolava uma coisa um tanto quanto anormal. Os players começaram a fazer fake tweets, sabe? Sabe aquele vídeo do Pedrox antigão? Que ele lia fake tweets de My Hero Academia? Então, tipo assim. E eles utilizavam os personagens deles mesmos, do RPG de Boku no Hero do Jorge. E os personagens estavam comentando sobre o torneio e coisa e tal, coisa que estava acontecendo lá no momento. E, logicamente, eu não podia ficar de fora, né? Eu, como tenho um humor totalmente adulto, responsável e maduro pra minha idade, né? Eu tive que entrar na brincadeira. Mas foi no dia seguinte que um cara utilizou seus dois únicos neurônios restantes pra perceber que ele realmente gostava de fazer fake tweets. Então, com uma quantidade absurda de determinação e nada pra fazer, e a engenhosidade, o dito cujo disse pra si mesmo: faremos aqui o poder do Twitter na palma da minha mão. Nada vai se interpor em nosso caminho. Nada. Foi então que ele mandou um zap pra N, a ADM das lives do Flipper de Porão. Conhece? Tá, de vez em quando tá lá, porque eu não faço muito live mais lá, né? Ele perguntou pra ela se seria uma boa ideia ele criar um Twitter só de fake tweets. E foi aí que ela respondeu: cria essa porra agora. Então tava lá, a ideia, a determinação, o homem. Mas só faltava alguma coisa, faltava um tempero, faltava uma máscara pra ele. Uma máscara para que os tweets não perdessem a graça com o tempo. Para que os tweets não perderem a graça com o tempo. Uma máscara para colocar o sujeito em anonimato. E foi aí que ele criou duas. Mas já voltamos aí. Você se lembra no início do vídeo que eu falei sobre o RPG do Pedrox, de Boku no Hero e tal? Pois bem, iriam ser deste RPG os tweets. E eu acho que se você esteve no Twitter esses tempos, quando teve esse RPG e tal, que agora passou mais ou menos um ano, você já deve estar ligando os pontos, não é verdade? Foi no dia de 20 de setembro de 2021 que uma das minhas maiores diversões começava. A Tanjiro Academia Tweets nascia. E com uma simples imagem, um simples meme de fake tweets, foi o suficiente para levar os meus amigos à loucura. Então, imediatamente, eles começaram a investigar que nem uns loucos pra saber quem que era o ADM dessa conta, quem que era o desgraçado que tava fazendo essa merda, quem tava regendo essa página do Twitter, e dando várias voltas, investigando por contas que o ADM seguia e tudo, dando em absolutamente nada. Foi um dia doido. Foi quando eu, o cara que tava por dentro de tudo, o próprio Kira do Death Note, eu entrei em cal com eles. E, como vocês podem imaginar, tava um caos. Foi aí nessa cal que eu percebi que eu tinha cometido um dos maiores deslizes que eu poderia ter cometido naquela época. Eu podia ter entregado o ADM. O Pedrox, o próprio Pedrox, me disse que ele achava que era eu. E pra ligar eu com o ADM, era 2 palitos. E por causa de um meme em específico, esse meme aí que tá na tela, pois, pelas palavras dele, humor. O tipo de humor idiota e irônico era idêntico ao meu. E outro deslize foi o cara responder um comentário com um meme de Devil May Cry, um meme do Virgil. E tipo assim,
coisa que eu e esse cara a gente faz o tempo inteiro. Tudo parecia perdido. Quando ele teve a brilhante ideia. E se eu não tivesse uma única máscara? E se eu tivesse 2 máscaras? E se eu tivesse alguém pra me ajudar nos memes? E se tivessem 2 ADMs com personalidades distintas e com tipos de humor distintos? E se fossem 2 pessoas por trás da máscara de Tanjiro Academia Tweets? E foi aí que ele gritou pro seu irmão no outro quarto. Oi, Cláudio, fala aí o nome de uma menina de anime aleatória. Sei lá, Kanami. Valeu! Então voltamos para aquela parte do vídeo. Vocês acham que eu esqueci? Não. Lembra das 2 máscaras? Uma, Kanami, uma menina com um humor um pouco mais básico, focado em piadas bem estruturadas e não tão engraçadas. Que não sabe de nada de Reddit, 4chan. Tá certa ela, inclusive. E não sabe nada de coisa desse tipo. Ou seja, uma pessoa de bem. E a outra máscara, Sora. Um belíssimo de um filho de uma... com humor focado no imbecil e conhecedor dos Reddits da vida e levemente shitposter babaca. Foi aí que ele pegou a desculpa perfeita. O álibi perfeito, 2 ADMs para serem alvo das investigações do... meu grupo de amigos, que eu vou chamar de L Flipper. Se passou uma semana, 2, 3, e o Stalin e os outros do L Flipper tentaram ganhar ele pelo cansaço, enchendo o saco do infeliz na ADM do Tanjiro Tweets, todo dia! E foi aí, errando o nome do Edukov, que esses doentes fizeram essa porra aqui. Foi então que uma live em específico, uma live de RPG do Pedro, de Boku no Hero, RPG que originou essa loucura inteira, que um certo rapaz respondeu a Tanjiro Academia. Uma piada envolvendo um suspeito, o maior inimigo da Tanjiro Tweets nessa saga, George. Ou como eu gostaria de chamar nesse contexto, L. E ele comprou a briga. Então os dados estavam lançados, 2 colegas, caçando um ao outro, como gato e rato, na qual ele não sabia quem era sua presa. E não sabia que eu tava fazendo de tudo pra despistar ele, tirar ele da cola do meu amigo. E no fim, não passou dessas respostas. Eu não sei se o George conseguiu descobrir alguma coisa, ou se ele só cansou de procurar como o resto. E na data que eu tô gravando esse vídeo, a conta tá voltando aos poucos, mas ainda tá meio parada, já que o RPG do Pedro acabou faz muito tempo. E tá tendo o RPG de Konosuba do Victor, que parou um pouco e eu não sei quando vai voltar. Então a conta tá no limbo. E sobre as personalidades dos ADMs, em certo momento o meu amigo esqueceu quais eram elas, e eu espero que ninguém tenha percebido, pra falar a verdade. Então no final o maluco criou um alter ego por 1 ano, na data que eu tô gravando esse vídeo, claro. Foram muitos memes, tipo, muitos. Muitas investigações, muitas zoeirinhas, muitas escapadas inteligentes do Sr. Aremate. E bem, no fim, o que era pra ser uma brincadeira acabou se tornando uma parada um pouco fora de controle. Só que não. Eu tava no controle de absolutamente tudo. Como um mestre de marionetes dando um show pras crianças. Todas as pistas que levavam a mim, eu tinha informação delas em primeira mão. Eu logo as manipulava. Provas contra mim? Eu fazia purê delas antes que passassem de suspeitas para provas propriamente ditas. E eu? Como me encaixo nessa história? Quem sou eu? Quer mesmo saber? Sabe aquele cara que arquitetou tudo isso por diversão? Bem, a verdade é que... eu sou o ADM da Tanjiro Academia Tweets.